Bom dia, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que você esteja muito bem por aí nessa segunda-feira. Aqui em São Paulo começamos a segunda, tudo nublado, daqui a pouquinho vai chover, todo dia tá chovendo aqui em São Paulo. Como é que tá o clima aí na sua cidade? Espero que esteja bem, viu? Então hoje vamos bater um papo aqui, bem descontraído, bem leve, para que a gente possa transitar por um tema chamado como que a gente lida com a nossa intuição, né? Como que a gente acessa a nossa intuição, a nossa vontade de escutar algumas questões que estão dentro de nós, né? Porque, veja só, a intuição, ela é uma dinâmica que geralmente as pessoas confundem, né, muito com os pensamentos. Muitas vezes as pessoas acreditam que têm uma intuição e seguramente quando as pessoas elas estão com muitos pensamentos, com muitas questões na cabeça, dificilmente ela consegue escutar a intuição. Por qual motivo? Porque os pensamentos, eles vêm ali da nossa parte cognitiva, da nossa parte, né, racional, e a intuição é uma conexão que se estabelece a partir de um contato com esse chakra cardíaco aqui, com o nosso coração, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui. Vamos tentar identificar com um exemplo simples, muito simples, porque eu sempre acredito que para que a gente possa seguir nossa trilha de desenvolvimento, nós precisamos sempre olhar para toda essa questão de uma maneira muito tranquila, leve, sem peso no coração, né? Então, veja só, muitas pessoas acabam me perguntando a respeito, assim, puxa, chega numa sessão terapêutica e me pergunta assim, mas Léo, mas será que eu devo fazer isso? E é evidente que minha postura como terapeuta não é dizer objetivamente para a pessoa, a não ser em situações mais delicadas, né? De vida, onde ou a pessoa está passando por um perigo, ou a pessoa precisa ser orientada objetivamente em relação a algo, né? A algo emocional, mas em termos de decisão, o papel especificamente do terapeuta, é olhar para aquela condição e construir uma ponte que leve a pessoa a transitar por essa ponte e fazer com que a pessoa chegue na resposta que ela tanto deseja encontrar. Nem sempre aquilo que a intuição diz para a gente é aquilo que a gente gosta, né? Tem um ponto aí. Porque para escutar a nossa intuição, nós precisamos de um ingrediente muito simples, mas absolutamente complexo para muitas pessoas, que é acessar a nossa humildade. Então, a gente só consegue escutar a nossa intuição a partir do momento que nós nos colocamos humildes frente a essa dinâmica, né? Então eu vejo, por exemplo, pessoas... porque muitas vezes a pessoa fala, não, mas só quem é terapeuta ou quem é muito espiritualizado consegue acessar essa intuição? Não, pessoas que trabalham, por exemplo, em lugares de muita racionalidade, seja numa instituição bancária, mercado financeiro, tudo mais, nem sempre todas as decisões são tomadas com base em todos os dados. Muitas vezes a pessoa tem uma parte apenas das informações ali para tomar a decisão e mesmo assim a pessoa, ela fala assim, puxa, tem algo, né? Geralmente as pessoas falam que é o feeling. Então, tem algo aqui, o meu feeling me diz que eu preciso ir nessa direção, né? Os dados me mostram algo, mas nós vamos fazer desse jeito, né? Certa vez eu estava conversando com um rapaz que ele trabalha numa grande empresa, é uma grande empresa, mas uma empresa administrada por uma família, né? E ele tinha uma ideia específica que estava tentando aprovar com a diretoria dessa empresa e os diretores da empresa não gostaram, né? Mas ele acreditava na ideia dele, né? E quando o dono
da empresa disse assim, e aí, como é que foi com a diretoria? Eles aprovaram, deu tudo certo? E ele disse assim, não, eu vou ter que reformular várias questões. E aí o dono falou assim, olha, eu sinto que a gente deve fazer o que você desenhou, né? E aí ele ficou numa situação, um impasse ali com os diretores que ele estava, né, querendo aprovar e que não tinham gostado da ideia dele, mas o dono da empresa gostou, né? Então, só que o dono da empresa não conhecia do aspecto que ele estava apresentando ali, né? Que era uma estratégia de marketing, né? Mas o dono da empresa sentiu. E aí esse meu amigo dizia assim, olha, ele disse para mim, olha, eu sinto, né? O meu feeling me diz que nós devemos ir por esse caminho que você desenhou, né? Então, veja só, a intuição, ela está diretamente relacionada a uma perspectiva de contato com vamos dizer assim, um centro de instrução dentro de nós. O que eu quero dizer com isso? Que no nosso coração, nessa região aqui do peito, que é o nosso chakra cardíaco, existe uma quantidade enorme de informações, tá? E essa quantidade enorme de informações, você não acessa essas informações pensando, mas você acessa essas informações se soltando a partir dessa região aqui do seu corpo, né? Ou seja, você entrando em contato com aquilo que existe dentro de você. Quando isso acontece, né, quando você vai se soltando, você vai olhando para toda essa perspectiva, você vai ajustando esse aspecto, você começa a entrar em um lugar dentro de você que você começa a ter uma capacidade de acessar respostas. Então, por exemplo, se você precisa tomar alguma decisão, você pode consultar uma pessoa, você pode conversar com alguém, você pode muito bem estar conectado com inúmeras informações que te levem nessa resposta. No entanto, se ainda assim você não sentir a total segurança para tal, tente fazer esse exercício de você se conectar com seu coração, você se conectar, se soltar, né? De falar assim, puxa vida, deixa eu ver aqui, o que eu estou sentindo? Porque o teu corpo, quando ele tem, o teu corpo e a tua dinâmica, né, bioenergética, ela reage, né, a partir do momento que você está nessa dinâmica, nesse momento de tomada de decisão. Se de repente é uma decisão que você inicia um projeto, de repente, né? E aí o teu sentimento está favorável a isso. E você sente no teu corpo, você sente aquele impulso. De repente, no meio do projeto, você precisa reformular de alguma forma aquilo que você entende, né? Então, na hora que você reformula, o que acontece? Você reformula, né? Porque no meio do projeto, de repente, você sentiu que não estava tão legal ou estava indo para um caminho que não era bem aquilo, mas no início era, né? No início, a tua bioenergética sentiu que era aquilo que você precisava fazer, mas no meio do caminho você fez correções de rotas. E muitas dessas correções de rotas, elas são importantes para que a gente possa seguir em frente com o nosso coração livre e de uma forma onde você possa encontrar leveza. Por que eu falo que é tão importante a gente escutar a nossa intuição e o nosso ter essa intuição como uma instrução, né? Como uma boa instrutora, ok? Porque quando a gente percebe a nossa intuição, nós encontramos uma leveza dentro de nós. E essa leveza é algo que nos estabelece, né? Estabelece para nós uma fluidez.
que na hora que você estabelece essa fluidez, você encontra saúde, você encontra tranquilidade, você encontra paz no seu coração, né? Quantas pessoas, por exemplo, que na dificuldade de escutar a sua própria intuição ou na dificuldade de encontrar maneiras de lidar com tudo que precisa, é, gera aquela sensação, né, de angústia, de irritação, né, de repente ali é preciso tomar algum tipo de decisão e nessa decisão fica tudo mais complexo, né? Então, o que eu gostaria de dizer para você é que quando você escuta a sua intuição, você encontra leveza na sua vida. É aquela sensação de leveza, aquela sensação de estar no lugar certo. Quando essa intuição ela gera, né, uma perspectiva onde você vai encontrando essa leveza, isso também vai lhe mostrando quais são os próximos passos da sua vida. Porque escutando a sua intuição, você sabe muito bem qual é o próximo passo, qual é o próximo passo evolutivo, ok? Sempre tenha em mente que quando eu falo próximo passo, eu estou me referindo a algo que inevitavelmente você fará e que está relacionado ao seu processo evolutivo aqui nesse plano, ok? Porque toda experiência, assim eu entendo, ela tem como característica fundamental uma ideia, né? Nós temos uma ideia ali de qual é o nosso próximo passo para seguir o nosso caminho evolutivo. Porque nós somos um ser, né, energético, bioenergético, né? Mas nós somos esse ser bioenergético, nós somos uma alma passando por experiências aqui e fazendo com que essas experiências possam nos desenvolver. Então, diante a todo esse processo, é uma dinâmica onde nós vamos acessando, né, a nossa intuição e vamos olhando para tudo isso e pensando assim, puxa vida, antes quando eu não acessava a intuição, geralmente as pessoas me descrevem, né, que tem essa percepção. Quando eu não acessava a minha intuição, parecia que eu me desgastava infinitamente mais. Agora que eu acesso a minha intuição, parece que as coisas são mais fluídas, né? Então, essa intuição, ela inclusive nos protege. Quantas pessoas, né, se você me escuta, quantas pessoas já devem ter tido a sensação assim, puxa, eu não estou, eu adoraria ir naquele lugar, mas eu sinto que não devo, né? Eu sinto que não devo, não sei, eu não estou sentindo legal, não está legal para mim. Isso é a tua intuição falando. Na verdade, quando acontece isso, ela não está nem falando, ela está gritando, entende? Então, diante a esse processo, você vai percebendo muito bem que o teu emocional ele começa a falar com você e em algumas situações mais emergenciais, ela fala de uma maneira muito objetiva, né? Agora, existem questões onde a pessoa que já está fazendo um mergulho dentro de si, já está se conectando completamente, já está fazendo esse processo evolutivo, o que acontece? Diante a isso, existem momentos onde a pessoa já conecta com a intuição, mas muitas vezes fica na dúvida ou não faz nada com aquela informação, tá? Veja só, isso é um conceito para você registrar aí na sua vida, tá? Conhecimento não é nada sem ação, tá? Conhecimento não é nada sem ação. Se você tem conhecimento, mas você não coloca em prática, aquele conhecimento não serve para nada, ok? Existem tantas pessoas extremamente sábias, ok, que faz acontecer e coloca a coisa adiante, ou seja, vai para cima e de uma maneira muito
muito significativa, né? Por qual motivo? Porque não está presa num conhecimento teórico e tudo mais. O conhecimento teórico para muitas profissões realmente é de fundamental importância, sem dúvida nenhuma, não estou dizendo isso, ok? Mas eu estou dizendo que alguns conhecimentos, eles, se não tiver uma ação em cima daquilo, é melhor você nem buscar esse conhecimento. Quantas pessoas que me falam assim, Léo, olha, eu vou pro trabalho, eu vou escutando um podcast, eu vou escutando o teu programa na rádio, eu vou fazendo isso, vou fazendo aquilo. E geralmente eu pergunto quando, né, a pessoa está ali na minha frente. Se é um amigo, ok, eu escuto aquilo porque não sou terapeuta 100% do tempo, né? Ou seja, isso faz parte da minha profissão, eu percebo muitas coisas, mas não é de meu interesse invadir a vida da pessoa, né? Mas quando a pessoa me dá liberdade ou me pergunta algo, geralmente eu digo assim, tá, diante de todo esse conhecimento que você está fluindo e percebendo e captando, o que você tem colocado em prática? Então, do último podcast que você viu, do último programa do Léo que você assistiu, da última palestra que você assistiu, o que você colocou em prática? Então, uma dica que eu lhe dou, tá? Sempre que você escutar um conhecimento, né, tente fazer um exercício de, naquele dia, colocar em prática alguma coisa. Então, se você escutou, de repente, alguém falando algo, tente colocar em prática por qual motivo. Porque é aí que você percebe que você pode, inclusive, pegar aquele conhecimento, trazer para a sua intuição e perceber assim, diante a isso que eu estou escutando, o que será que eu posso transformar na minha vida? Percebe? É uma pergunta extremamente construtiva que te libera para que você tenha condições de seguir adiante e fazer a coisa acontecer, né? Porque a nossa intuição, ela serve para que a gente possa fazer movimentos na vida. E os movimentos na vida, eles são absolutamente importantes para que a gente possa transitar, né, por um novo caminho e fazer aquela nossa alma se desenvolver nesse plano aqui. Então, veja só, é para isso, entende? Para que serve a intuição? Para que você, como alma, possa se deslocar no mundo. Porque se você chegou aqui com seus dramas, seus karmas, suas agonias, pegou um monte de coisa dos pais também, que inevitavelmente tiveram suas vidas, né? Tiveram questões existenciais ali que foram até um certo desenvolvimento, né? Então você está aí com as suas questões. Se você não pegar isso e não se desenvolver, né? Não mudar a sua forma de pensar, não mudar a maneira como você lida com as situações, não assistir coisas que vão te edificar, né? Existe um estudo que nós pegamos muito das 5 pessoas que estão ao nosso redor. Pelo menos 5, de 5 a 10 pessoas que estão ao nosso redor, nós pegamos muitas coisas, nós assimilamos conteúdos, né, das pessoas que estão ali, né? E aí, muitas vezes a pessoa fala assim, Léo, mas eu trabalho, faço home office, não converso com muita gente, quem são as pessoas? Veja só, você pode consumir um bom conteúdo, você pode assistir uma boa aula, né? Veja, a internet tá aí para isso, para você se instruir, não para você ver apenas bobeiras, né? Então, veja só, diante a isso, quem são as 5 pessoas que você mais consome, né? Na internet? Se você está consumindo uma blogueira, né? Nada contra as blogueiras, né? Talvez ela até te ensine alguma coisa, se você é mulher, ela te ensina a maquiar e assim por diante. Claro, querendo vender algo para você depois, mas tá tudo bem. Mas vamos trazer também algumas algumas coisas mais positivas, para que você pegue aquele positivo que você está recebendo, né? Faça uma pergunta dentro de você assim, olha, diante a isso,
como que eu posso usar a minha intuição para colocar esse ensinamento em prática na minha vida? Entende? E lembre-se disso, olha, conhecimento não é nada se você não colocar em prática. Né? As coisas, elas precisam vir juntas com outras. Né? Eu me lembro de uma propaganda muito antiga de uma marca de pneu de carro que tinha um slogan que dizia potência não é nada sem controle. Né? Depois você pesquisa na internet de qual propaganda que eu estou falando. Ou seja, não adianta você ter um carro uma grande potência de um veículo sem ter o controle necessário para conduzi-lo. Percebe? E o controle fazia referência ao pneu que tinha grande aderência na pista. Então, é isso que eu estou lhe dizendo. Ou seja, se você está cheio de informações aí dentro e você não está colocando em prática, isso está se transformando em peso dentro de você, ok? Então, se você está assimilando muita coisa, se você está percebendo, ouvindo, não é muitas vezes nem assimila, né? Porque nem tem mais espaço. O que acontece com um aparelho desse daqui, né? Um celular, quando eu consumo toda a memória dele? Ele não vai gravar mais nada, ele vai começar a travar, ele vai fazer tudo isso. Assim é a sua mente. Ou seja, se você está cheia de conteúdo aqui dentro, né, e você não está colocando em prática tudo aquilo que você está consumindo, o que acontece com você? Você vai ficar cheia, ou seja, isso vai virar um lixinho aí dentro. Então, vamos soltar tudo isso? Então, peça também para a sua intuição, a tua intuição no momento de meditação, no momento que você está mais tranquila, seja no seu carro, seja no transporte público, indo para o trabalho, seja no momento ali que você para 10 segundos. Leva 10 segundos para fazer isso. Leva menos de 10 segundos para você se conectar. Tá? Porque se você fecha os seus olhos, você faz uma pergunta com toda a humildade do mundo: onde que eu posso usar o conhecimento que eu tenho para fazer a minha alma se edificar? Eu não levei 10 segundos para fazer uma pergunta como essa. Então faça essa pergunta, tá? Como que eu posso usar o conhecimento que eu tenho da maneira humilde aqui, conectada com o meu coração, para fazer minha alma evoluir? Entende? Então, vamos nessa. Vamos trazer essa conexão com a intuição, porque ela é extremamente importante para a gente. A intuição, ela é uma instrução. E por qual motivo que eu digo que para acessar a nossa intuição, nós precisamos de humildade? Porque se você tiver vaidade, é possível que você comece a ser instruída por forças que não são evolutivas, ok? E essas forças que não são evolutivas, você pensa que aquilo é sua intuição, onde na verdade não é. Eu mesmo já tive a experiência, lamentavelmente, de como paciente ser atendido por uma pessoa que claramente não estava sendo instruída por algo evolutivo. É evidente que parei de fazer terapia com essa criatura. Então, diante a isso, né, vamos perceber assim, olha, nós não podemos descuidar disso, né? Para usar a nossa intuição, nós precisamos de muita humildade, né? E a humildade, ela é contrária à arrogância, à prepotência, a questões de busca de poder, ok? Então esse é o recado que eu tenho para dar hoje para vocês. E espero que você me assista aqui toda segunda-feira, às 10h30 da manhã, aqui nas ondas da Rádio Vibe Mundial. Um grande abraço para você e uma ótima semana.